Pronto? Pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. É muito estranho, já falei, esqueci de dar boa tarde depois que liga a câmera. Mas olha só, hoje a aula, na verdade, galera, hoje a gente fecha, graças a Deus, a gente fecha essa parte mais inicial da química, que é substâncias, misturas, métodos de separação. Hoje eu vou falar de todos os métodos de separação, desde filtração até destilação, decantação, tudo bem? A gente vai ver todos, tá? Evaporação, blá blá blá, a gente vai comentar de todos. E aí a gente vai fazer umas questões, tem umas questões do material de vocês aí bem legais, e sobrar tempo pra gente fazer um monte. Eu vou fazer de todas aquelas partes que a gente já viu e da parte que a gente vê hoje, tá? E fechou essa primeira parte, é aquela químicazinha do primeiro bimestre do primeiro ano, a mais básicazinha. Eu acho que já dei essa aula umas 70 mil vezes, né? Então, tá tranquilo agora. Aí, olha só, se liga só. Teoricamente, era para eu começar cálculo estequiométrico, depois era para eu dar leis ponderais, cálculo estequiométrico, depois atomística. Mas quem vai dar cálculo estequiométrico é o Nildo, tudo bem? Ele que dá essa parte aí lá na fisicoquímica. Então, eu vou dar só a parte de geral mesmo, sem a parte da álgebra. Então, quando eu fechar aqui, aí eu já começo a atomística já, e a gente já vai ver átomo, ligações químicas, blá blá blá, interações intermolecular, tabela periódica, blá blá, essa partezinha mais geral. Deixa eu falar para vocês, perder a aula de características atômicas, ligações químicas, é perder uma questão, sabe? Sempre cai uma questão na prova desse PSEC, isso daí a gente vai fazer todas elas, eu vou parar um dia aqui só para a gente resolver exercícios, e aí a gente segue, beleza? Tranquilo, evitem faltar, como já disse a vocês, é muita coisa, muito tempo, muita coisa dado nas duas aulas para vocês aí, beleza? Vamos lá para fazer aquele quadrinho maroto e a gente segue o enterro, beleza? Vamos lá? Gente, vocês estão tão animados hoje. Vocês lancharam, não? Vai trazer lanche, tá, gente? Pode comer, inclusive, na aula, eu não ligo não, tá? Contando que de vida, não tem problema nenhum pra mim. Coitado, gente, a situação tá feia, viu? Que disciplina que eu domino? Química geral. Deixa eu botar. Hoje é que dia? E eu sabia, era só pra testar se está antenado com a data, entendeu? De qual mês? 3, né? 3, né? Não, o ano eu sei que ó, a gente tá ainda mês 3, que o aniversário da minha filha é dia 25. E eu anotei no celular que é pra eu não esquecer, tadinha da bichinha, né? A bichinha faz aniversário dia 25. Deixa eu escrever. Maior. Ixi, acabou a pilha do preto.
Tchutchururu, tchutchururu, tchutchururu. Gatinha, tem recarga do preto aí? Tem. É, ó, tá sem pilha, ó. É mesmo, tem mesmo. Bota fé que tu tem razão. Peraí que acho que tem alguma coisa errada que não tá certo. É, vixe. Deixa eu... Que lambança. Não adiantou nada que eu fiz, isso foi sem ver, né? Tipo, o cara tirou a maior onda, né? Pra deixar que eu vou arrumar, né? E eu fiz, não mudou nada, né? É, acho que deixaram o bicho aberto aqui e papocou. Vai ser preto. Tem B.O. não? Esse é azul. Tá, esse é azul. Não é uma panela, tá? Que todo mundo fica me zoando. É uma peneira. Palhaçada. Porra, qual é, velho? Nada a ver com ovo isso aí, ó. Dá pra perceber claramente que isso é uma peneira. Vou botar a legenda. Pronto. Porque o pessoal fica me zoando toda vez.
isso não é uma plaquinha de catavento, tá? Antes que vocês digam, pessoal, como é que faz aquela plaquinha? Isso é uma centrífuga, rudimentar. Tá horrível meu desenho. Claro, ali tá perfeito. Podia ter desenhado melhor, né? Já queriam ter me matado já por causa dos desenhos. A pessoa desenha demais. A gente tem que desenhar, não, miséria. Eu faço quadro porque eu não tenho nada pra fazer. Mas é tão difícil. Não morre. Ó aí, ó. Perfeito. E eu ia fazer artes plásticas, ao invés de química, entendeu? Porque, ó, vocês podem olhar que eu utilizo até a profundidade, tá vendo aí, ó? Conseguem ver onde tá a luz? Aí, ó. Não falando besteira, né, gente? É que pode, né? Meu Deus do céu. Isso é uma mão.
Perfeito. Filtração, peneiração, formulação, ligação, fermentação e solução fração. Oi. Mais pesado, o professor não sabe escrever, tá? É pesado, igual o professor. Tudo bem? Pesado. Melhorou, né?
Pode ser sim. Eu ia falar, tá? Mesmo processo. Separação magnética ou imantação é a mesma coisa, tá? Eu vou falar dos dois lá. Obrigado, gatinha. Que desenho que eu fiz? Da flotação. Beleza. Fazer assim, a gente vê todos das heterogêneas, aí depois eu volto e faço os desenhos da homogênea, tá? Que senão não vai caber. Mais dois, eu ainda vou mostrar métodos de extração, blá blá blá, caso caia para vocês, tá? Beleza? Eu fico na frente, né, gatinha? Você podia dar uma emagrecida. Prometo, gente, que até o final do ano eu devo emagrecer uns 400 gramas. 500 se eu for perseverante, tá? Eu tento emagrecer, gente, mas aí todo final de semana tem churrasco. É difícil. Carne é fraca. Vocês são tão bonitinhos. Vou levar vocês tudinho pra casa. Tá lá quando eu for dar aula agora. É que estão quietinhos. Eu termino o quadro lá com meus meninos. Tem que separar os meninos andando no teto, dando porrada um no outro. Cabuloso, né? Eles são quietinhos demais. Rapaz, eu juro que ali em Cachoeira eu li cachaceira e eu devo estar com algum problema. Escrevi Cachoeira. Escrevi, sério. Cachoeira é com CH, não é? Eu sabia, gente. Não que eu tenha pensado em escrever com X. Já é? Não? Ó, deixa eu falar. Enquanto isso, enquanto vocês terminam de copiar aí, deixa eu ter uma fala aqui com vocês, que é importantíssima. Vocês têm simulado, se eu não me engano, é nesse mês, não é isso? Simulado? É esse mês? Mês que vem, não é isso? Mês que vem, não é mês? Março? Abril. É, eu tenho dificuldade com os meses, tá? Então, olha só. Galera, olha só. O simulado, se liguem só. O simulado é algo extremamente importante para vocês. E aí eu vou falar isso aqui porque eu sei que tem um estudante que vem fazer o simulado, aproveitar o dia, né, para descansar, assistir o Netflix, né, sair com a gatinha, né, e acaba fazendo o simulado com o pé porque o simulado não vale de nada. Mas na verdade, galera, o simulado é uma das coisas mais importantes que vocês fazem aqui, que é onde você vê onde tem suas falhas.
O Marcão faz uma tabulação de dados lá que é fantástica. Faça o simulado com carinho, tá? Faz o simulado com carinho, faz o simulado com cuidado. Não venha pro simulado, faça ele de qualquer jeito e vai embora ficar ali, zanzando ali nos lugares ali, entendeu? Isso, aí olha só, não, às vezes não, cai tudo, entendeu? A gente pede para dar ênfase porque a gente está dando, entendeu? Mas teoricamente vocês já viram o conteúdo todo, entendeu? Então façam um simulado com carinho, ó. No último simulado, todos os simulados que eu vi, eu pego a prova para ver, tá, galera? As questões são muito parecidas com o que acontece com a prova da SpaceX, que é um monte de questão da SpaceX também no simulado. Então aproveitem para vocês fazerem com carinho, tá? Eu sei que às vezes é cansativo fazer o simulado, mas vale a pena até para tu saber onde tu tá falhando. Aí, de novo, eu repito, quem tá realmente concorrendo, porque tem, assim, eu sei que é doído o que eu vou falar, mas não me interprete mal. Mas tem gente que realmente concorre ao concurso e tem a galera que faz o concurso. São dois tipos de candidatos diferentes. Tem uma galera que alimenta o concurso com verba, porque realmente não está concorrendo, e tem a galera que está concorrendo. Quando você percebe que você está concorrendo mesmo, quando você começa a abdicar das coisas para se dedicar ao concurso. Enquanto você não perceber que você está fazendo isso, você não está concorrendo não, galera. Porque tem um candidato que está 30 vezes ano-luz à tua frente. Fala assim, putz, tô cansado, vou assistir o Netflix. Tem um candidato que está falando assim, pode Netflix nada, vou continuar estudando aqui. Então, tem sempre o seu concorrente. Pense o seguinte, que tu está sempre numa corrida e o seu concorrente está correndo mais que você, você tem que correr atrás dele. Então, eu sei que parece cansativo o que eu estou falando, mas concurso é assim, galera. É fila. Entendeu? Tem a galera que realmente concorre no concurso e tem a galera que preenche o número de dados lá do concurso, que paga a verba do concurso, e é verdade. Porque assim, se achar que você vai sentar aqui, assistir as aulas, ir lá fazer a prova e tá concorrendo, não tá não. Entendeu? Eu sei que é doído, mas é melhor você saber a verdade e saber em que nível você está do que ficar fantasiando que realmente está concorrendo. Não tá, galera. Tem galera, tem nego que tá lá, ó, se matando pra prova. Já contei pra vocês várias histórias no primeiro dia. Eu tive um estudante ano passado que ele passou. Tudo bem que ele passou, fiquei muito feliz dele ter passado. E o moleque era ninja, velho. Ninja mesmo. Toda hora tava tirando dúvida, todo dia estudava, trampava. O moleque trampava, o moleque trabalhava de manhã, tirava o horário do almoço dele, almoçava nas horas, estudava. E a vida é assim, velho, é sacrifício. Todo mundo tem que estar disposto a fazer o sacrifício a hora, vocês estão fazendo de vocês. E assim, não pense assim, tô indo pra aula, tô fazendo meu sacrifício. Não tá, não. Tem gente que tá pegando mais pesado que vocês. Então eu tô falando isso pra gente ir se situando, o tempo todo eu tá sempre relembrando vocês. Porque sempre que o cursinho vai andando, vocês vão ficando mais cansados. É típico brasileiro isso. Se cansando, se desistindo, né? Se desestimulando. Então fala assim, não, galera, ó, tem que ter gás. Tem que ter gás e força para estudar, viu? Então, assim, tira um tempinho de vocês aí. Também não precisa se matar, terminar com a namorada, com o namorado, também não. A não ser que seja casada, aí tem que acabar, entendeu? Porque o casamento não é algo legal, né? Já ter falado isso, né? Aí, olha só, não sigam o meu exemplo de casamento, tá? Que o meu é horrível. Mas não precisa terminar também e falar assim, ó, te odeio, você me atrapalha, vai pro inferno. Não precisa fazer isso, tá? Mas precisa saber que você tem que dedicar um tempo para você, é seu objetivo. Então tem que sentar a tua bundinha mesmo e estudar, rever a aula e fazer o que vocês fez. Vocês têm uma ferramenta que é o EAD, que é fantástico, galera. Você pode voltar aí, voltar, olhar para a cara do professor feio, voltar aí, né? Tirar a dúvida, reouvir o que o cara falou. E aí vocês podem fazer tudo isso, só que vocês não aproveitam. Eu falo isso porque se o Marcão baixar hoje, o número de dados de acesso à plataforma do presencial é baixo. Baixíssimo. E eu não estou falando nenhuma mentira. Vocês podem utilizar, galera, principalmente para tirar a dúvida das aulas que vocês perderam ou que vocês não entenderam muito bem por algum motivo. Beleza? Vamos então. Olha lá, eu falei que eu já ia esquecer, estava caçando no bolso o celular. Vamos então, galera? Vamos? Vamos lá. Né? Não era nada. Fiquei preocupado agora, velho. Tinha alguma coisa do tipo, chegar em casa tu vai ver, miserável. Que é o carinho de sempre, né?
Olha só, vocês viram a cara de tristeza que eu fiz? Vamos então? Vamos então? Segue o enterro. Método de separação de misturas, galera, ó. Vamos começar com as misturas heterogêneas e depois nós vamos para misturas homogêneas. Ah, professor, isso aí é muito fácil. Eu aprendi isso lá na 6ª série e sei tudo até hoje, sabe? Não. Vou te mostrar como é que tu não sabe. Tu confunde um monte deles, tá? Primeira coisa, galera, olha só. Primeira coisa que tu não pode errar na tua prova, e tem estudante que erra. Nunca mais erra isso aqui, ó. Se a mistura é homogênea... Oxe, tá doidão. Olha só. Se a mistura é homogênea, o método de separação é a destilação. Pronto, acabou. Vai ser simples, ou fracionado, ou evaporação, ou extração, mas todo o processo é baseado dentro da destilação. Então, o processo físico de separação de mistura homogênea é destilação. Todos os outros só servem para as heterogêneas. Então, o aluno, ele confunde demais isso daqui. Ele fica caçando o método lá. Tem água e sal. Não sei, fio... Não, gente, ó. Água e sal é homogêneo. O que é homogêneo separa assim. Então, vocês não tem que errar isso mais. Olhou, caçou, a mistura homogênea, o método é aquele, não tem nem que olhar para os outros. O que tem um montão de método são as misturas heterogêneas. Aí a gente vai dizer que as coisas são immiscíveis. Tudo bem? E quando for homogênea, qual vai ser o nome? Ah, tá. De novo, ó. Da heterogênea, o que é uma mistura heterogênea? Eu não sei mais, professor. Depois da aula de colóides, eu não sei mais o que é uma mistura heterogênea. O que é uma mistura heterogênea? Que apresenta mais de uma fase. Exemplo. Vai, gente, vocês estão com medo? Água e óleo, né? Obrigado, senhor. Então, olha só. Água e óleo heterogênea. Então, são coisas que são immiscíveis, formam misturas heterogêneas. Porque o que é miscível forma mistura o quê? Homogênea. Beleza? Tranquilo até aí? Então, vamos lá, ó. Processo mais simples. Chegou em casa para jantar. Aí tua mãe botou lá arroz, feijão, ovo e bage para você. Já viram bage? Que coisinha verde assim, ó. Corta assim, ó. Bage. Já viu? Igual vassoura de varrer. Deu? Tá lá e botou bage. Tu fala assim, mãe, eu não gosto de bage. O que tu faz? Come a bage, porque senão tu vai levar uma porrada, não é isso? O que você faz, gente? Nada. Separa. Aí como é que tu separa? Pega o nariz e tira a bage? É isso? Não. Separa como? Com o garfo, com a faca, com a mão, que é mais pouquinho, né? Tudo bem? Separa com a mão. Então, quando você utiliza a mão, o garfo, a faca, qualquer coisa dessa, para separar dois sólidos, o processo, por incrível que parível, é catação. Porque catação é catar. Tudo bem? Bem simples, igual catar o feijão. Não cata o feijão? Para fazer o feijão? Não? Não sabe fazer feijão. Né? Professor, eu só como a comida pronta. Né? Então, olha só. Catação. Agora, olha só. Onde isso vai aparecer? Se aparecer isso para mim, eles vão relacionar isso com o processo de reciclagem. Por exemplo, alguém já teve aqui a oportunidade de ir numa cooperativa de catadores? Hoje é mais legalzinho de ir, porque é mais bonitinho ir na cooperativa de catadores. O difícil é ir no lixão. Eu fiz um trabalho há muitos anos com os meninos do ensino fundamental, onde eu levei, enquanto ainda tinha um lixão lá, eu levei os meninos no lixão. E assim, é cabuloso, gente, é muito triste. Você vê o caminhão, desce o caminhão, as sacolas de lixo descendo, tudo bem? Os caras rasgando o lixo e pegando o material reciclado lá de dentro. Sabe aqueles plásticozinhos como é que chama? De amaciante, aquelas garrafinhas assim, que é mais resistente, é um plástico mais resistente, eles chamam de cotó, é mais caro. Então eles antes faziam um material, coisa de madeira, tudo bem? Tipo um rodo de madeira, ia cavucando o lixo e abrindo, né? Até que um dia deu uma confusão, um tacou a madeira no outro, óbvio que isso ia acontecer, e aí eles proibiram. Então eles vão com a mão mesmo, rasga e vão catando. Achou uma pipoca? Come, entendeu? É complicado, mas é extremamente triste o processo dos catadores lá, tá, galera? Agora, cuidado, ó. Não confunda reciclagem com logística reversa. São coisas totalmente diferentes. Como assim, professor? Olha só. Reciclagem é quando o cara pega a garrafa PET e faz um carrinho. Isso é reciclagem, tá vendo? Eu reciclei o material plástico.
deu uma outra utilidade para ele. Logística reversa é o que é feito, por exemplo, com a pilha. A pilha volta, é descartada no lugar correto, a Leroy até recolhe, tá? A pilha é descartada no lugar correto, aí eles pegam essa pilha, retiram os materiais que querem e esse material volta para a linha de produção. Isso não é reciclagem, isso é logística reversa. É totalmente diferente os dois processos. Quando volta para a linha de produção é logística reversa. Quando o material é só simplesmente feito um carrinho, uma casa, sei lá, jarro para fazer planta, isso é um processo de reciclagem, são coisas diferentes, tá? E peneiração, professor, o que é peneiração? Peneiração, gente, por incrível que parível, é peneirar. Eu sei que parece besta, mas o processo é esse mesmo, ó. Onde os sólidos maiores ficam retidos na peneira, né? Isso todo mundo entende o que é uma peneira? Não precisa explicar não, não é isso? Material cheio de buraquinhos, tudo bem? E o sólido menor são separados. Existe uma diferença muito clássica entre peneiração e catação. Na catação me interessa a característica do material. Exemplo, ó, eu estou separando o arroz do feijão, o não sei o que do não sei o que. Na peneiração não me interessa a característica, me interessa o quê? O que me interessa aqui? O tamanho, show de bola. O tamanho do material. Se o material é maior, menor, tudo bem, aí eu peneiro. Bem facinho esses dois, né, galera? Bem facinho de reconhecer, serve para mistura de sólido mais sólidos e miscíveis, porque são para misturas heterogêneas. Filtração, professor, o que é filtração? Ó, todo mundo sabe o que é filtrar, não é isso, galera? Tem um filtro na casa de vocês, não tem? Então como é que funciona a filtração? Olha para cá. Serve para misturas de sólidos mais líquidos. Então quando o sólido mais líquido na mistura passa pelo papel de filtro, o que acontece? Quem fica retido no papel de filtro? O líquido ou o sólido? O sólido, beleza. E o líquido passa. Então, o que eu posso utilizar para filtrar? Eu não coloquei os exemplos aqui, mas deixa eu colocar aqui, por exemplo, ó, água e areia. Quando eu passar água e a areia fica retida no papel de filtro e a água passa. Agora, por exemplo, e se eu tiver água e açúcar? Adianta eu filtrar? Por quê? Água e açúcar é uma mistura o quê? Homogênea, mistura homogênea, não adianta filtrar. Aí deixa eu contar a história para vocês. Quando eu fazia a faculdade, a mãe de um amigo meu começou a ter alergia à água que bebia. Né? Você bebia água, passava mal e vomitava. E aí a gente não sabia. Ele levou ela ao médico, e o médico recomendou que se compasse aquele filtro, igual que tem aqui embaixo no curso de graus, o pessoal do EAD, aquele filtro bonitão que tem água quente, gelada, molhada, já viram aquele tipo de água lá? De todo esse tipo de água lá que você põe um copinho embaixo. Então, quem já teve oportunidade, porque às vezes vocês olham um filtro e não lê. Lá no filtro tem escrito bem assim, ó. Dupla filtração com carvão ativado, não tem? E aí o médico recomendou que se comprasse esse filtro. Aí eu achei muito legal, galera, porque quando eu estudava, vou contar uma história para voltar nessa, ó. Quando eu estudava, eu tive um professor que assim, era muito comum a gente colocar um pedaço de carvão dentro da geladeira. Minha mãe fazia isso, tudo bem? Para tirar o cheiro da geladeira. Nunca fizeram isso na casa de vocês, não? Minha mãe fazia isso, botava um pedaço de carvão. Aí eu tive um professor no cursinho, foi muito engraçado, que ele falou assim: senhores alunos, não coloquem carvão na geladeira, porque para funcionar tem que ser carvão ativado. E eu falei, carai, carvão ativado é carvão pegando fogo. Se botar dentro da geladeira, porque eu era muito ignorante, né? Se botar dentro da geladeira, vai esquentar a comida que tem lá dentro. Então, como é que vai botar? Então, não é. Pra você não passar vergonha como eu, carvão ativado é carvão em pó. Carvão com uma alta superfície de contato. E qual é o legal do carvão ativado? É que ele tem microporos dentro dele e consegue reter a matéria. Olha que nome. A matéria orgânica. A matéria orgânica ele consegue reter. Quer ver que legal? Ó, olha só. Então a gente já aprendeu, que a gente aprendeu na aula passada, ou retrasada, que a água tem um monte de coisas, sais minerais, tudo isso, e cocô. Tem cocô na água, não é isso? Que chama-se coliformes fecais, é a matéria orgânica. Quer ver que muito legal? Olha só. No campo é bem legal. Já foram para uma cachoeira, para um rio, que a água é bem escura, bem turva? Tudo bem? A gente até mede isso na química, chama-se turbidimetria. É a maneira de medir a turbidez da água, bem escura. Aquilo é porque aquela água que está lá é rica em matéria orgânica. É igual o solo, ó. Acho que vocês nunca viram, mas quem já teve oportunidade, ó, quando você estiver chegando perto do corpo hídrico, perto do rio, você vai ver um capinzinho assim, ó, bem baixinho,
tudo bem? E um solo que você pisa nele e parece que ele vai afundando assim, ó, fica blop, 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 bem enegrecido. Esse solo tem um nome, é chamado solo hidromórfico, porque ele é rico em água, esse solo, e bem escuro. Por que ele é bem escuro? Porque ele é rico em matéria orgânica. Então, sempre quando tem muita matéria orgânica, ele é bem escuro. E aí, o que acontece com a água que a gente consome? Olha que foda. A matéria orgânica reage com o cloro da água e forma uma substância chamada clorofórmio. Aí, o que acontece? Quando tu bebe, você bebe, e tá bem de saúde, normal, o clorofórmio não te faz mal. Você consegue resistir ao clorofórmio. Mas quando você vai ficando mais velho, o sistema imune vai diminuindo. Então você bebe com clorofórmio e começa a passar mal. Aí por isso que o médico recomenda que você compre um filtro com carvão ativado. Porque o filtro com carvão ativado consegue reter essa matéria orgânica aí. Então vai reter o clorofórmio e aí a pessoa não passa mal, tudo bem? Então, professor, o filtro melhor para minha casa é o filtro com carvão ativado? Sim, é esse daí. Gente, é carvão em pó. Vamos lá. Decantação. Decantação serve para mistura de sólido mais líquido. Então, por exemplo, ó, você pega água barrenta, água cheia de fragmentos de rocha lá dentro. Água e areia, por exemplo. Aí você bota ela em cima da geladeira. O que acontece com o tempo? Nada. A areia vai para onde? Pro fundo, né? E se a água não fica em cima? Como é que chama esse processo? A gente diz que a areia decanta. Ou seja, o nome do processo é o quê? Decantação. Agora deixa eu fazer uma pergunta, ó. Você vai fazer o seguinte, então, você vai chegar em casa agora, quando você chegar depois, vai cortar seu pulso e encher um copo de sangue, tudo bem? O sangue também é uma mistura heterogênea. Aí vai enfaixar, aí vai pegar o copo e botar em cima da geladeira e esperar decantar, tudo bem? Vai decantar rapidão, igual areia? Se você não morrer antes. Não, isso, na verdade o que vai acontecer é você morrer antes do coisa ficar, né? Não corte o pulso, tá, gente? Não faça o que eu falei. Por quê, galera? Porque o sangue é muito mais viscoso. Então, para esse material decantar, vai demorar muito tempo. Então, o que a gente faz? A gente faz um processo de decantação, mas utiliza uma centrífuga. E a centrífuga faz o quê? Quando ela gira, joga o sólido mais denso para fora e deixa a parte líquida lá mais separada. Para as fases do sangue, os caras fazem... Vala, meu Deus. Caiu... Foi só a apostila, né? Assustou todo mundo. Vamos lá, ó. E separa o líquido, tá? Tá tudo bem aí, né, sangue bom? Aí, olha só. Agora, olha só. E se eu tiver uma mistura, por exemplo, de água e óleo, ó. Água e óleo. Como é que tu vai fazer para separar? Por exemplo, adianta eu filtrar? Não, porque os dois são líquidos, não é isso? Tá, eu vou esperar decantar. E decantou, ficou daquele jeito ali no copo. Beleza. E agora, tu vai fazer o quê? Pegar uma colher e ficar assim, ó. Tirando óleo? Aí fica complicado, não é isso? Então o que a gente faz? A gente utiliza, olha pra cá, galera, ó. Quando os dois líquidos forem immiscíveis, a gente utiliza uma vidraria, ó, o preto voltando, ó, chamada funil de separação. O que o funil de separação é? Não é nada mais que um funil com a torneirinha embaixo, ó. Então imagina que aqui embaixo tem a água e aqui em cima o óleo, tá vendo, ó? Abre a torneirinha, desce a água. Quando o óleo estiver chegando aqui, eu fecho a torneirinha. Aí o que acontece? Quando a gente faz o curso superior de Química, a gente tem uma disciplina, a primeira disciplina que a gente faz experimental, chama-se Química Geral Experimental 1. É a química do laboratório que vocês veem no ensino médio. E aí tinha que fazer vários métodos de separação, primeira prova prática. E eu, claro, burraço, não é isso? O que eu fiz? Eu fui abrir o líquido aqui, ó, por coisa e deixei tampado, né? Aí o que acontece? Não sai o líquido, por que ele não sai? Porque o ar tem que entrar para ocupar esse espaço. Mas ele só tem um buraco para entrar de onde está saindo o líquido. Ele não vai conseguir. Então eu abri a torneira e fiquei lá, né? Aí para ser mais burro ainda, eu ainda chamei o professor. Eu falei bem assim, ó. Professor, o meu tá estragado. Ele falou, tá mesmo estragado. É que velho burro, né? Porque o que acontece, galera? Tem que tirar, nunca mais esqueci, tá vendo? Tem que tirar a tampa em cima, tá? Senão não desce o líquido, tá? Tem que deixar aberto, vocês não passarem vergonha como eu. Então, isso é separação com funil de separação, tá, galera? Então, ó, olha só quantos métodos a gente já viu. Já viu um montão, ó. Então, se eu tivesse sólido mais sólido, quero só preparar pela característica, catação. Pelo tamanho, peneiração. Sólido mais líquido, posso filtrar, tudo bem? O processo pode ser filtração. Ou então, posso decantar. Posso decantar os dois depois e depois filtrar, não tem problema nenhum.
Posso usar mais de um método para separar os carinhas aí. Agora vamos lá. Sifonação, galera. Ó, se eu não tiver um funil de separação para separar os dois líquidos, eu posso utilizar um processo como a sifonação. Aí a gente utiliza uma coisa chamada sifão, tudo bem? O sifão serve para separar esses dois caras aí. O que é o sifão, professor? É um cano, tudo bem? Muitos de vocês não fazem porque vocês são muito novos. Na minha época, costumava acabar a gasolina dos carros no meio da rua, entendeu? Então como é que a gente fazia? Ó, pegava o cano, enfiava dentro do tanque de gasolina do outro, aí puxava, né, isso, para alterar a pressão, bebia metade da gasolina que via, né? Então gasolina tem... Acho que é por isso que eu sou assim. Gasolina tem um gosto ruim que só, então ficava assim, cuspia, né? E botava no outro carro, porque não tinha a ideia de ir no posto comprar num potezinho, né? Tinha que fazer isso. Então, o cano que faz a transferência de um lado para o outro é o sifão, tudo bem, galera? Então o processo é sifonação. Bem simples. Vamos lá, agora os nomes ficam mais difíceis. Tá? Aqui são processos que vocês conhecem, mas menos estão atentos, tudo bem? Que é o processo, por exemplo, como a levigação. O que é levigação? Aí tem um exemplo, que é o exemplo que todo mundo dá, que eu acho mais difícil de ver. Ó, o garimpeiro, já viram as regiões de garimpo? Tem até um programa, se eu não me engano é no Discovery, no History Channel, que mostra a galera só que mexe com esses garimpos ainda, que dá procura ouro e tal, blá, blá, blá. Oi? Sólido mais sólido. Sólido mais sólido. Mas vou explicar por que é sólido mais sólido. Aí olha só, como é que os caras fazem lá no garimpo? Eles vão lá na beira do rio, onde eles acham que tem a presença do ouro, aí vão com um potezinho assim, ó. Aí o que eles fazem? Pega o ouro, enfia do lado do rio e fica assim, ó. Não de um jeito feio, como eu fiz, mas assim, né? Aí fica balançando. Aí o que acontece? A água vai girando em volta do material. Quando ela gira, o ouro tem massa maior do que a poeira, a sujeira que tem lá. Então a água leva a sujeira, que é mais leve, e deixa o ouro, que é mais pesado. Como é que chama esse processo? Onde uma corrente de líquido carrega o sólido mais leve e deixa o sólido mais pesado. Esse processo chama-se levigação. Vou dar outro exemplo. Diga aí, amor. Existe. Obrigado, Guilherme. Ó, o que é a filtração a vácuo, Guilherme? Olha só, galera. Quando eu tenho um tipo de filtração, isso aqui, a gente usa uma vidraria assim, ó, que tem uma saída lateral. Essa vidraria tem um nome, chamado Kitasato. Para que serve a filtração a vácuo? Principalmente quando eu quero que o processo seja mais rápido. Aí em cima dele assim, ó, tem um funilzinho de porcelana chamado funil de Bickner. A gente usa, sabe onde é que a gente usa muito esse tipo de separação? Filtração a vácuo? Principalmente quando a gente quer separar materiais orgânicos. É um saco, porque o papel de filtro é uma bolinha assim, ó, redondinho. E ele nunca cabe dentro do funil. Imagina que eu tenho um funil de porcelana, aí eu tenho um papel de filtro para botar em cima. Ele nunca cabe, aí tu tem que cortar as beiradinhas para botar ele lá dentro. Só que eu sempre errava, ficava os buracos aparecendo. Então tem que botar direitinho. Aí o que acontece? Ó, tu bota ele aqui, aí liga o material numa bomba de vácuo. Tudo bem? Numa bomba de vácuo. Aí vai gerar um vácuo aqui, ó, e faz com que a separação seja mais rápida, principalmente com relação àquelas separações de materiais orgânicos. Então eu boto aqui, ó, aí o sólido fica retido aqui, ó, e a fase líquida passa, tudo bem? Aí chama-se filtração a vácuo, tá? Quando que eu vou saber que a questão está falando de filtração a vácuo? Quando apareceu o Kitasato e o funilzinho de Bickner, tá? Que eu não me lembro como escreve agora, é com B. Mas vai aparecer o Kitasato aí, você vai saber que é a separação. Eu tô derrubando as canetas tudo. Quer ver, ó? Eu posso ligar a bomba de vácuo em um monte de lugar. Quando eu mostrar a destilação, eu mostro como liga a bomba de vácuo também lá na destilação a vácuo, beleza? Voltando aqui para a levigação. Aí o que acontece? Aí o cara consegue ver se tem ouro lá no lugar, começa a cavar para achar as pepitas de ouro, ficar rico e tal, blá, blá, blá. Então, o exemplo clássico da levigação é esse daí. Mas eu gosto de dar um exemplo melhor, tudo bem? Ó? Então, por exemplo, ó, suas mãos estão sujas. Como é que lava as mãos? Não sei, professor. Nunca lavei as mãos na vida. Tu faz o quê? Molha a mão, aí depois faz o quê? Isso, aí depois põe no bolso. Não, depois faz o quê? Põe na água. Como é que você põe, gente, para lavar as coisas? Não é sempre a água da torneira caindo?
A água da torneira caindo é a corrente de líquido. Sua mão e a sujeira são sólidos de massas diferentes. A água leva a sujeira, que é mais levezinho, porque senão era sua mão que descia pelo ralo, tudo bem? E fica a sua mão. Como é que chama esse processo? Levigação. Então você não fala mais, vou lavar as mãos. Vou levigar as mãos, né? Fazer um processo de levigação nas mãos, né? Isso, pronto, fica bonito, não é isso? Todo mundo vai achar você um otário. Aí, olha só, o que acontece? Mas tem um exemplo mais clássico, é muito mais legal de dar. Ó, quando vocês vão numa região de cachoeira, de queda de corpo d'água, numa região, olha o nome, ó, de Crenoceno, tudo bem? Também conhecido como Alto Vale, vocês vão ver tudo isso lá na geografia. Ou Alto Vale, ou no Crenoceno, onde a energia cinética da água é maior. O que acontece, galera, nesse tipo de região? Olha só, a água não é a corrente de líquido? Quem ela vai levar mais fácil? Os fragmentos menores, tipo areia, silt, argila, tudo bem? Vai levar os fragmentos menores. E quais fragmentos vão ficar lá mais perto, mais segurando lá? Os matacões. Os matacões. Ixi, não é matações, não. Os matacões, que são os fragmentos maiores da rocha. Por que são os matacões? Por isso, já viram? Quando você vai na cachoeira, não tem uma pedrona bonitona perto lá da cachoeira, que você sobe para tirar uma selfie? Por que fica os pedrões lá? Porque a corrente de líquido está fazendo um processo de levigação. Está carreando os fragmentos menores e deixando os fragmentos maiores da rocha. Lá na frente, quando a água ficar mais parada e formar a lagoa, você vai ver que quando você pular no fundo, você vai encontrar um monte de fragmentos menores, tipo areia, silt, argila. Por que você vai encontrar os fragmentos menores? Porque eles foram carreados desse processozinho de carreação do líquido, tudo bem? Desse processozinho de levigação. Por isso que é muito claro que você encontra essas pedronas maiores perto das cachoeiras, tudo bem? Quando a força cinética da água é maior, tudo bem? Que é onde eu tenho a queda d'água, que é o Alto Vale ou o Crenoceno, tudo bem, galera? Tudo isso vocês vão ver lá na geografia. Por isso, deixa eu só dar uma dica. Por isso, galera, que não pode subir lá na cachoeira e falar assim: sou moleque doido, vou pular. Todo mundo sabe que tu vai morrer, galera. Por quê? Porque eu tô falando, porque todo mundo sabe que não pode pular da cachoeira, mas pula, né? Por quê? Porque quer morrer. Então, olha só, por que você tem que tomar cuidado com isso? Porque lá não vão estar os fragmentos menores da rocha, e vão estar os fragmentos o quê? Maiores, os matacões que vão estar lá. Então é muito perigoso você cair, bater a perna, a cabeça, morrer, tudo bem? E ir para o céu ou para outro lugar, dependendo da sua conduta aqui na Terra, tudo bem? Ok? Vamos lá, galera, ó. Imantação ou separação magnética, como já dito pelo nosso coleguinha lá do EAD. Separação magnética. Vou escrever tudo não. Magnética, escrevi tudo. Falei uma coisa, fiz outra. Olha aí, tá aí. Igual que faço com minha mulher. Aí, olha só. Separação ou imantação, ou separação magnética. Como é que funciona? Funciona o seguinte, eu tenho um sólido mais sólido, mas um dos sólidos tem que ser imantável. Tem que ser atraído por um ímã. Aí, olha o nome, olha o nome. Nós dissemos que essas substâncias que são atraídas pelos ímãs são substâncias paramagnéticas. Então, o que é uma substância paramagnética? É uma substância que pode ser atraída por um campo magnético. Também existem as substâncias que não são atraídas por campos magnéticos. As que não são imantáveis, deixa eu botar aqui, ó, não imantáveis, são chamadas de substâncias diamagnéticas. Diamagnéticas. Exemplo, por exemplo, o ferro é um material paramagnético, é atraído pelo ímã. Mas o alumínio é um metal diamagnético, não é atraído pelo ímã. Isso tá, galera, ó, quando a gente vê ligações químicas, eu vou mostrar para vocês, ó. Se no orbital, o que é o orbital? A região mais provável de se encontrar o elétron. Se o orbital é desemparelhado, ou seja, tem um elétron só menos lá, esse material é paramagnético. Ele só tem propriedade magnética se ele tiver elétron desemparelhado. Se ele não tiver, ele é diamagnético. Ele não sofre atração do campo magnético. É muito legal, é muito legal. Isso daqui, ó, eu tive um brother que fez vários experimentos com paramagnetismo e diamagnetismo. Deixa eu contar para vocês. Vocês sabem o que é o ímã? O que é ímã? Sabe o que é ímã?
Ó, isso, é um material magnético, que é a magnetita, vem de uma rocha, tudo bem? Era uma rocha que atraiu material magnético, essa rocha é chamada de magnetita. E aí os caras extraem um ímã de lá. Mas o que é o ímã? Você sabe, falando de material, é o quê? É um metal? Existe um metal que é ímã, o nome dele? Gente, ímã é ferro. Ó que top, ó. Ímã é ferro assim, ó. Ó. Imagina que eu tenho isso, ó. É óxido de ferro. Eu tenho isso, ó. Ó. Esse é o mineral do ferro, do ímã. Aí ele tem assim, ó. Ferro 2+, e ferro 3+ nele. Aí fica assim, ó. Um elétron sai do 3+, e 2+, e migra para os 3+. Aí isso volta, ó. O elétron está se movimentando dentro do material. Quando eu tenho elétrons em movimentos, eu tenho corrente elétrica. Sempre que eu tenho corrente elétrica, eu gero campo magnético. Por isso que o ímã tem propriedade magnética, por causa da diferença desses ferros que tem dentro do mesmo material. E aí ele vai migrando de um lado para o outro, gera uma corrente elétrica dentro dele, que faz com que o material tenha um campo magnético. Vocês já vão até aprender lá a regra da mão direita, não é isso? Tem uma corrente, o dedão e os campos magnéticos lá. Blá, blá, blá. Beleza? Então, olha só. Para separar por imantação, um tem que ser magnético e o outro não. Vou dar um exemplo bem legal para vocês. Ó. Sabe para que serve isso daí? Isso aí serve para o seguinte, ó. Os caras lá nas regiões do litoral, o que acontece? A gaivota, gente, ela não consegue ver que houve o derramamento de petróleo lá. Então ela pula, né, vai caçar o peixe, né, para pescar o peixe. Inclusive, quando vocês verem lá na física, vocês vão ver que gaivotas sabem leis de Snell, tudo bem? NaCNI, NbCNR, né? Vocês sabem que quando você olha para dentro da água, onde está seu pé não é onde está seu pé por causa da refração da luz. Então a gaivota pula lá dentro e se mela com petróleo. Aí a galera ambiental vai lá e pega a gaivota. Imagina se eu fosse passar, por exemplo, um solvente, né? Fosse jogar, sei lá, hexano, para tirar o petróleo da gaivota. Eu ia matar a gaivota, tudo bem? Então o que a galera faz? Pega um material imantável, tudo bem? Um material paramagnético, passa na gaivota junto com o petróleo e vem com ímã bem forte. Primeiro faz a limpeza geral, depois vem com ímã e vai retirando, porque materiais apolares, olha, isso aqui é muito legal, ó. Grave isso aí na sua cabeça, ó. Materiais apolares, como o petróleo, como óleos, sentem atrações por materiais metálicos. Exemplo, a panela quando suja de gordura, não é ruim que só para tirar a gordura? Sim ou não? Agora, é ruim para tirar a água? É ruim para tirar o sal da panela? É ruim para tirar o açúcar da panela? Não, é ruim para tirar quem? A gordura. Porque o metal apolar também sente atração pela gordura que é apolar. Então aquele petróleo vai se entrelaçar naquele metal magnético lá. Aí vem com ímã bem grandão e vai retirando as camadas do petróleo, tudo bem? Em cima depois. Hã? Para limpar em cima depois. O ruim é para limpar. Para limpar o ímã depois é mais complicado, né? Joga fora, né? Melhor do que morrer a gaivota, né? Vamos lá, galera. Aí, olha só. Beleza? Que aí o material é imantável. Flotação, galera. O que é flotação? Ó, imagina que eu tenho areia e serragem. Tudo bem? Olha só. Se eu jogar água aqui dentro, com o tempo, a areia fica onde? E a serragem, que é menos densa, fica onde? Então, quando eu adiciono líquido de densidade intermediária que separa os dois sólidos, eu tenho um processo chamado flotação. É bem simples, tudo bem, gente? Cuidado que confunde ao nome. Então, o que é flotar? Flotação é separar os dois materiais. Tudo bem? É diferente de floculação, tá? Floculação é quando os aglomerados vão se juntando de materiais. Acontece lá nas regiões de tratamento de água, tudo bem? Eu coloco uma substância que vai floculando para poder separar mais fácil depois. E dissolução fracionada, ó. Vamos supor que eu tenho areia e açúcar. Como é que eu separo? Areia e açúcar. Se eu jogar água, a água vai dissolver a areia? Não. Mas vai dissolver quem? Então não dissolveu só um dos sólidos? Esse processo eu chamo de dissolução fracionada. É bem facinho, tudo bem? Cuidado para não confundir. A flotação separa os dois. A dissolução dissolve um dos dois. Aí eu filtro e evaporo o solvente depois para ter só o açúcar. Bem facinho, né? Olha só, eu fiquei aqui falando um tempão e a gente só falou dos métodos de separação
das misturas heterogêneas. Eu não falei de nenhum homogêneo ainda, tudo bem? Então, professor, como é que eu faço para lembrar de tudo isso? O exemplo ajuda. Então, se o exemplo ficar fresco na cabeça de vocês, que a levigação é o líquido que separa os sólidos, o mais leve do mais pesado, tudo bem? Eu posso fazer, por exemplo, já viu o episódio do Chaves, que ele pega a farinha assim, ó, acho que vai falar com ele, assopra na cara dele? Eu adorava Chaves, né, velho? Então, olha só, ele assopra. Se eu tiver, por exemplo, pedra e farinha, eu não preciso usar líquido. Eu posso assoprar, posso usar um vapor de ar, posso usar o ar, por exemplo. Quando eu assoprar assim, ó, as pedras vão voar? Não, vai voar quem? A farinha e as pedras ficam, tudo bem? Então, isso é um processo também de levigação. Então, o que vocês vão mais confundir, que vai mais ser chatinho para vocês, são esses. Agora, olha só. Quando cai uma questão de método de separação de misturas heterogêneas, ele nunca pede, é muito raro ele pedir para que você saiba qual é o método. É muito difícil ele perguntar isso. Assim, ó, os materiais foram carreados pelo não sei o quê. Então, o método de separação tá. Então, assim, é muito difícil ele perguntar esses métodos mais complexos, tipo levigação, dissolução fracionada. Geralmente ele não faz. Quando ele faz uma questão em que ele pergunta qual é o método de que você vai utilizar, ele quer que você saiba mais separar o que é heterogêneo do que é homogêneo, e geralmente é destilação ou extração por arrasto de vapor, ou qualquer um desses daí. Agora, o que eles te cobram, principalmente nos concursos militares? Eles querem que vocês saibam aplicar. E aí aplicar é fácil, porque quase tudo você resolve com filtração, estão vendo? Às vezes catando, às vezes tudo com filtrando, principalmente do heterogêneo, com filtração e funil de separação. Entendeu? Quase tudo você resolve aqui. Porque, por exemplo, ó, utilizar a filtração e a decantação é quase o mesmo processo. É só se tu não tiver um filtro. Tu não tem um filtro, tu vai beber água suja, né? Não tem um filtro, tá no meio do mato. Tudo bem? Tu não vai beber água suja. Então, tu vai esperar ela decantar. Agora, por exemplo, ó, deixa eu complicar aqui para vocês. Se eu tenho, você ficou preso no meio do mato, já passou no concurso do SpaceX, foi fazer uma separação lá na Amazônia, se perdeu do corpo e vai morrer, morrido por um tigre. Mas antes de morrer, não tem tigre na Amazônia não, né? Tem não, né? É tigre. Um animal vai matar você até você morrer. Aí, olha só. Aí, beleza, né? Tu tá lá no meio da selva, tu fala assim, caraca, que sede, tudo bem? Preciso beber. Aí tu vai lá beber a água do rio, mas tu não vai beber porque tem uma cobra lá pra te matar, tudo bem? E aí tu tem que beber a água. Aí tu tem uma água que tá totalmente barrenta. Então como é que tu vai fazer pra beber essa água? Aí beleza, tu vai esperar decantar. Só que se essa água estiver contaminada com metal pesado, adianta eu esperar decantar pra beber a água? Não, porque o metal pesado, geralmente ele está em pequena quantidade e vai estar solúvel dentro do material. Se ele vai estar solúvel dentro do material, não adianta utilizar o método de separação de mistura heterogênea. Eu tenho que utilizar o método de separação de mistura homogênea. Aí se tu tiver fogo, alguma coisa lá, tu aquece a água e põe um sisteminha para ela ficar pingando lá, para tu conseguir beber a água, senão tu vai morrer. Beleza? Ok? Posso, galera? Pode apagar? Vou apagar ali o começo, pra gente ir para a segunda parte. Eita ferro, professor. É muita coisa, né? Vou beber uma água aqui. Segundo round. Ainda é o mesmo conteúdo, tá, gatinha? A gente vai ver os da homogênea. Ou hemogênea. Galera, aproveita para beber uma água. O pessoal de casa aproveita para dar uma olhada no Insta. Para ver a gatinha, se você não estiver vendo pelo celular, né? Se estiver vendo pelo computador. Para dar uma olhada no Insta. Enquanto eu faço aqui os segundos desenhos. E aí a gente volta. Tudo bem, galera?
Ixi, Maria, eu troquei a tampa aqui, agora o preto ficou azul, o azul ficou preto. Show. Tchurum, turum. Demon. Tá certo.
Aí, ficaram usando meus desenhos, ó. Não é? Oi. Isso, qualquer água, água do álcool, só tem uma relação de temperatura. Eu vou mostrar pra vocês. Vai ficar mais legal. Que desenho bonito, lindinha. Ah, tá. Fiquei bem no meio, né? Escrever não, que eu vou escrever, aí é melhor tu bater o retrato depois. Só? Não é tirando não, pra bater o retrato. É só porque é melhor depois que desenhar, né? Que antes. Você entendeu? Entendeu? Beleza.
A aula da semana que vem é massa. É a aula de atomística. Vou deixar vocês tudo doido. A gente vai ver todos os modelos atômicos e talvez já a parte de características atômicas. É massa mesmo da aula de atomística. Muito legal. Já é? Não? Tá difícil aí o desenho? Depois vocês pegam a manha. Quando o menininho do ensino médio, a gente põe eles para desenhar, fica com dó deles às vezes, né? Não é difícil não. Cada coisa que sai. Vou botar o sistema de aquecimento ali. Oi, amor, vai, pode falar. Então, olha só, Guilherme, o gás, ele não vai ficar retido dentro do líquido. Ah, professor, mas o refrigerante tem gás. Pensa só, Guilherme, todo gás está no estado gasoso. Então, se eu abrir a torneira do refrigerante, o que o gás vai fazer? Vai embora para o estado gasoso, tudo bem? Mas aí o que acontece, Guilherme? Olha para cá, ó. Lá no refrigerante, só para ficar mais tranquilo isso para você, ó. Lá no refrigerante, o que acontece? O sistema está em equilíbrio químico. O que é isso? Ó, lá tem ácido carbônico, H2CO3. O ácido carbônico sozinho, sem fazer nada, sofre esse equilíbrio aqui, ó, formando CO2 e água, tá vendo? O que acontece? Guilherme, olha pra cá, ó. Olha pra cá. Se tá tampado o refrigerante, tem um líquido aqui, com ácido carbônico. E o CO2 aqui, ó. O CO2 vai embora? Não tem como ele ir embora. Então o CO2 e forma o carbônico de novo. Aí o ácido carbônico forma o CO2, sai lá e o sistema fica em equilíbrio. Por isso que quando você fecha o refrigerante, você pode sacudir o refrigerante, forma um montão de gás. Se ele não papocar, tudo bem? Aí forma gás. Aí tu deixa lá com o tempo, o sistema estabiliza de novo. Por que o sistema estabiliza? Porque ele está em equilíbrio. Se eu deixar aberto, o que acontece com o CO2? Vai embora. Aí vocês viram isso aqui. Se eu diminuo a concentração aqui dos produtos, desloco o equilíbrio para o lado de quem? Dos produtos, tá vendo? Aí vocês vão tudo escunildo. Aí o CO2 vai embora. Aí vai perdendo o sabor. Por isso que perde o azedinho. Tudo que é ácido deixa o gosto azedo. Quando o refrigerante perde o gás, ele não fica bem aguado? Não fica? Por quê? Porque o gás foi embora, o ácido foi embora. Formou o CO2 que foi embora. Então ele vai indo embora ainda no refrigerante. Por isso tem que manter tampado. Quer ver outra coisa que faz deslocar esse equilíbrio aqui, ó? Pega o refrigerante, bota ele lá dentro do carro, no sol. Aí depois tu chega ele, põe em cima da pia, não, põe em cima do sofá e abre. O que vai acontecer? Sua mãe vai te matar, não é isso? Ou, no caso, minha esposa iria me matar. Por quê? Porque o gás forma tanto CO2 que o sistema saiu da situação de equilíbrio. Deslocou o equilíbrio para o lado dos produtos, o aumento da temperatura. Tanto que ele sai todo de uma vez carreando o líquido. É por isso que quando você abre, ele papoca assim. Ah? Isso, a reação provoca o deslocamento do equilíbrio para o lado do CO2. Tudo bem? Reage com ácido carbônico, formando o CO2 lá. Que faz ele evaporar. Mesma coisa, mesmo processo. É igual, por exemplo, ó. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Bicarbonato. Tudo bem? Bicarbonato. Se tu jogar bicarbonato lá dentro, faz a mesma coisa. Porque o bicarbonato vai reagir com ácido, ó, H+, mais Na, HCO3, igual comentos. Forma ácido carbônico, só que mais. Que vai virar o quê? CO2 e água. Por isso que ele papoca de uma vez. Sai um monte de CO2 de uma vez. Aí você joga lá dentro, igual o sorrisal. Você não joga na água, é pouquinho. Joga o bicarbonato, o sorrisal dentro do vinagre, pra você ver que tem um ácido lá dentro. Vai formar mais rápido ainda o cara. Entendeu? O mesmo processo do Mentos. Por isso é de uma vez. Por isso que não pode beber coca com Mentos, né? Não tem, se cai pro inferno, né? Morre, né? Se beber coca com Mentos, não pode beber, né? Então, pessoal, faz isso daí. Vamos lá pra gente ver, beleza, Guilherme? Tá? Mandou um joinha aí, palindia aí, pra ver se você entendeu, tá? Vamos lá! Pra separar misturas homogêneas aí, galera, ó.
Não pode errar. Errar isso daqui é vacilo. Mistura homogênea, destilação. Ou simples ou fracionada, mas é destilação. Quando que vai ser a simples? Quando eu tiver sólido mais líquido. Eu só vou fazer a destilação se eu quiser o líquido. Se eu não quiser o líquido, eu não faço a destilação. Exemplo, ó. Eu tenho lá água e açúcar. Tudo bem? Água e açúcar, galera. Posso filtrar? Não, porque é o quê? Homogêneo, beleza? Aí eu vou lá e, ó, evaporo o solvente. Boto no fogo. A água não vai embora, vai ficar quem? O açúcar. Então, se eu não quiser o solvente, eu uso um processo somente de quê? De evaporação. Tudo bem? Do solvente, só evaporo ele. Se eu quiser o solvente, aí eu utilizo outro processo, que é a destilação simples. Exemplo aqui, ó, serve, desculpa, isso, mistura de sólido mais líquido. Exemplo, água e sal, beleza? Então, olha só, quando eu começar, ó, como é simples, quando eu começar a aquecer meu sistema, quem vai evaporar, água ou sal? A água, aí a água evapora, ó, deixa eu fazer de pretinho para ficar melhor. Aí ela evapora, aí ela sai do balão, isso é chamado de um balão, para essa vidraria aqui que tem um nome, é chamada de cabeça de destilação. Por quê, professor? Porque é usado na destilação e está na ponta, tudo bem? É um nome bem simples. Tem um balão que já vem com ele emendado, aí chama-se balão de destilação. Bem facinho o nome, não é isso? Aí, ó, tem como ela sair aqui para cima, o vapor? Não, porque tem uma rolha aqui, tá vendo? Tudo bem? Meu desenho tá bem fiel, tá ok? Aí o que acontece, ó? Aí ele sai aqui, tudo bem? Vai passar por dentro dessa vidraria aqui, ó. Essa vidraria tem um cano por dentro e um vidro por fora, onde entra e sai água fria. Essa vidraria tem um nome, é chamado de condensador. Por incrível que parível, o que o condensador vai fazer? Condensar, o que é condensar? Passar do estado gasoso para o estado o quê? Líquido. Aí, ó, cai lá no estado líquido e pinga. E pinga no outro balão. Aqui não vai cair o líquido? Aqui não vai ficar o sólido? Separar os dois processos por um processo físico. Eu não usei reação química, tudo bem? Agora olha pra cá, galera, ó. Tô vendo essa vidraria aqui, ó? Essa vidraria aqui tem um nome. Chama-se Alonga. Tudo bem? Esse é o nome dessa vidraria aqui, ó. A Alonga tem uma saídazinha lateral aqui, ó. Alguém sabe me dizer por que ela tem essa saída lateral? Valendo um toicinho sem pelo? Sabem? Diferenciar a pressão? Não preciso diferenciar a pressão. Hã? Não, eu sei. Ó, pra que serve? Parece bem mais, fizeram as respostas mais complexas e sem necessidade. É bem facinho, ó. Esse negócio não tá no estado de vapor? Eu posso garantir que todo esse vapor aqui vai passar para o estado líquido? Não. Então, se é tampado, com o tempo, o que acontece com a pressão interna do material? E aí vai acontecer o que com o material? Quando aumentar muito a pressão do vapor lá dentro, o que vai acontecer com ele? Vai quebrar. Então, tem a saída lateral para o vapor que não conseguiu ser dissolvido sair aqui, ó. Tudo bem? O que eu posso fazer aqui também, ó? Entendi agora. Era aliviar a pressão que você falou, né? Beleza, foi mal. Foi eu que entendi a resposta errada. Olha só. O que eu posso fazer também, ó? Posso colocar um cano aqui, ó, e botar numa bomba de vácuo. Tá vendo? Para que a destilação seja mais rápida. Aí eu faço, ó lá, ó, para quem perguntou do outro. Destilação a quê, galera? A quê? A vácuo. Tudo bem? Bem facinho. Tudo bem? Então, se eu ligar uma bomba de vácuo na Alonga, o processo vai mais rápido, tá, galera? Destila mais rápido o processo, tá? Se eu tirar a bomba de vácuo, vai com um tempinho que vai separando. Aí, olha só. Dependendo do meu material, eu mudo a estrutura do condensador. Por exemplo, se ele demora muito para liquefazer, eu não posso usar um condensador reto, porque aqui passa muito rápido. Aí uso um condensador espiralado, assim, ó, em espiral, para que o vapor fique mais tempo em contato com o líquido frio. Se eu quero que o processo vá mais devagar ainda, que fique mais tempo lá, mas não precisa que fique tanto tempo em contato, aí eu uso um condensador de bolas, tem umas bolinhas dentro assim, ó, que o líquido vai passando de um lugar para o outro
e fica retido lá, condensa no próprio condensador. Ok, galera? É óbvio que é ele que faz isso, né? Condensa. Então vai mudando a estrutura do condensador. Ou pode ser em espiral, assim, ó. Tá vendo? Ou pode ser de bolas, tá? Tem vários tipos de condensador que a gente utiliza. Tudo bem? Professor, beleza. Sólido mais líquido. Acho que era melhor tu tirar o retrato antes de eu escrever, né? Agora ficou pior, né? Mas relaxa, segura aí que eu vou fazer no outro agora, ó. Agora deixa eu perguntar pra vocês, ó. Se eu tiver uma mistura de líquido mais líquido, exemplo, água e álcool. Tudo bem? Água e álcool. Aqui. Beleza? Aí vai esquentar o bagulho aqui, ó. Vai esquentar para separar, mesmo processo. Pergunto para vocês. Quem vai evaporar primeiro dos dois? A água ou o álcool? Não é o álcool, não. Então é a água? Também não. Tudo bem? Então não faz essa confusão toda vez que eu faço. Mas não, galera. Quando eu começar a esquentar, os dois evaporam juntos. Tudo bem? Vocês viram isso lá com o Nildo. Se eu misturar um líquido no outro, a pressão de vapor de um líquido interfere no outro. Exemplo, ó. O álcool ebule mais ou menos uma temperatura de 70 e poucos graus. 60 e poucos, 70 e poucos. E a água 100. Aí o que acontece? Ó, quando eu misturar os dois líquidos, eles vão ebulir a uma temperatura de 80 e poucos graus. Intermediária entre os dois, tudo bem? A gente faz uma média lá entre as temperaturas de ebulição. Aí ebule os dois juntos, ó. Qual é a única diferença da destilação fracionada para a destilação simples? É que a destilação fracionada tem essa vidrariazinha, ó, chamado coluna de fracionamento. Vou escrever aqui, ó. Qual a função da coluna de fracionamento, professor? E o que que ela é? Imagina que eu tenho saúde, tá, meu amor? Apesar disso parecer mais doença, ó. Eu tenho uma coluninha de vidro, onde eu monto um monte de pedacinhos de vidro lá dentro. Ou um pedacinho de porcelana, tudo bem? Ou pedacinho, bolinhas de porcelana, tanto faz, bolinhas de vidro. Coloco um monte lá dentro. Quanto mais dessas bolinhas, desses pedacinhos tiver, melhor a separação. Então nós damos um nome para isso, ó. Nós chamamos isso de número, eu sei que é diferente, bem diferente, né? De pratos teóricos. Eu sei. Não fui eu que criei o nome, tá? Podia ter colocado número de bolinhas lá dentro, era melhor, né? Mas botaram o nome de número de pratos teóricos. Então o que acontece? Olha pra cá. Massa! Viram a aula de propriedades coligativas hoje. Agora sim, quem é mais volátil? O álcool ou a água? O álcool é mais volátil e a água é menos volátil. Então o que vai acontecer, ó? Na hora, vou representar assim, ó, o álcool de preto e a água de vermelhinho, tudo bem? Então olha pra cá, ó, olha pra cá. Quando começar aqui, ó, os dois evaporar, os dois vão atravessar a coluna, tá vendo, ó? Os dois estão atravessando a coluna. Só que o que acontece? O álcool é mais volátil que a água. Então o álcool passa a coluna de fracionamento, as bolinhas de vidro. E o álcool, a água não consegue. Aí ela condensa na própria coluna de vidro. Tá vendo que quem faz a separação dos dois líquidos é a coluna? Tudo bem? Aí olha o que acontece, galera. É muito comum, quando vocês tiverem a oportunidade de... Você olha aqui para esse balão, ó. Fica pingando aqui dentro, ó. Por que fica pingando? Porque um dos líquidos está condensando na coluna. Aí olha só, tem algumas colunas dessas que são fixas. O que é elas serem fixas? O material está grudado, o vidrozinho quebrado lá dentro está grudado. Não tem como eu botar mais. Então o que eu posso fazer? Eu posso botar duas colunas, entendeu? Para ficar mais tempo dentro da coluna de fracionamento. Agora olha para cá, ó. Olha para cá. Aí, galera, tudo bem? O álcool vem para cá, condensa, né? Isso, esqueci de botar a entrada e a saída de água aqui, ó. Não é isso? Condensa. E aí, galera, passa para que estado físico? Líquido, não é isso? Beleza? Separou os dois. Agora eu vou fazer a pergunta mais difícil da aula de hoje. Olha a pergunta que eu vou fazer. Qual que é o álcool? Álcool. Não, preto ali no desenho, né? Mas qual que é o álcool normalmente? Incolor, não é isso? Tudo bem? Qual que é a água? Como é que tu vai saber que não tá indo mais a água aqui? Não é? Isso. A outra aqui, bebe. Não é isso? Isso, muito bem. Bebe, né? Bebe álcool puro, não é isso? Fica logo doido, né? Depois o professor que é desequilibrado, tá vendo? Tudo bem que o professor também é desequilibrado. Tudo bem, gatinha?
mas não consumo nenhum tipo de bebida alcoólica e nunca mais voltarei a beber. Então, olha só, o álcool que sai aqui, presta atenção, os dois são incolores. E agora? Beber não é uma opção, nem cheirar, tá? Que às vezes, não, professor, cheira, se cheirar álcool, tá beleza, né? Como é que tu vai saber? E aí, como é que tu faz? Não, não precisa fazer isso não, é muito difícil, tá bom? Por exemplo, ó, por que não dá certo o seu exemplo? É até bem inteligente a resposta, ó. Por que não dá certo eu esquentar e tacar fogo para ver se só álcool? Porque se tiver álcool e um pouco de água, também vai pegar fogo, entendeu? Então eu não consigo saber, por exemplo, as quantidades que tem lá dentro. Então o que eu posso fazer? Olha para cá, galera, isso aqui é foda. É muito raro um estudante, isso aqui, ó, até licença um parênteses rapidinho. É muito raro um estudante que consegue fazer as correlações. E isso eu falo uma correlação entre um conteúdo dado e um conteúdo visto lá na frente. Então é muito importante que vocês tenham a capacidade de perceber isso daqui. Olha para cá. Enquanto tiver indo só o álcool, tá indo uma substância ou uma mistura? Uma substância. Então a temperatura aqui, ó, isso aqui é um termômetro. A temperatura aqui vai ser o que, galera? Constante. Tudo bem ou não? Quando começar a ir a água, o que vai acontecer com a temperatura lá em cima? Vai variar. Então você vai saber que começou a ir da água. Aí tu vai, ó, tira o balão. Por isso que precisa do termômetro lá. Porque vai começar a ser uma mistura, não é isso? Então eu vou começar a perceber que a temperatura ela começa a aumentar assim, ó. Aí eu sei que está começando a ir a água. Aí eu vou e retiro o termômetro, tudo bem? Galera, ó. Oi, amigo, pergunta. E o petróleo faz da mesma forma. Eu ia comentar agora, ó. O petróleo, galera, é separado. Para quem não sabe, o petróleo, gente, a utilização do petróleo, ela era ínfame. Na primeira revolução industrial, para a segunda revolução industrial, mas na primeira revolução industrial, quando começou, sabe para que a gente usava o petróleo? Para lubrificar as máquinas. Até o primeiro cara pensar em separar as frações do petróleo e fazer a destilação dele. Tudo bem? Aí a gente vai separando cada uma delas. Não vou comentar agora, porque lá na Química Orgânica tem uma aula que é só de petróleo. Aí eu falo lá, beleza? Tudo bem? Que eu deixo para falar das frações lá. Que é mais legal, depois vocês veem Química Orgânica para falar do petróleo. Mas tem um outro processo que eu gosto muito, que eu acho muito legal de falar, quando a gente fala da destilação. Olha aqui, galera. Ó, lembrando que eu só tenho conhecimento teórico pelo assunto, tá? Produção de cachaça. Produção de cachaça é feita assim, ó. Tudo bem? A levedura produz o álcool. Tudo bem? Saccharomyces cerevisiae produz o álcool do arroz para fazer a vodka, ou da cana-de-açúcar, ou de qualquer outro material. Bota a levedura lá, produz o álcool. Aí esse álcool, ele é destilado. Aí quando ele é destilado, saem 3 processos do álcool. A primeira parte que sai da produção da destilação é chamado de cabeça. E a gente não bebe. Tudo bem? Cabeça. Tá certo? Tá, não tá? Eu achei estranho o jeito que escrevi. Cabeça. Alguém já ouviu falar em pinga de cabeça? Não, que o povo bebe e fica doido? Tudo bem? O que acontece? A cabeça, que é a primeira parte da destilação, a gente não consome da bebida alcoólica. Aí o que acontece? A segunda parte da destilação, que é mais controlada, mais homogênea a quantidade de álcool, é chamada de corpo. Essa parte aqui é a parte que a gente consome da cachaça, tudo bem? E a última parte é chamado de rabo. O rabo a gente também não consome. Então eles utilizam o rabo e a cabeça para produzir álcool combustível. Bem? Vai para o álcool combustível, tá? Não é utilizado para a gente beber. Aí o cara envelhece. Se ficar no carvalho, fica amarelinho. Se ficar no metal, fica branquinha, entendeu? Mas lembrando que eu só tenho conhecimento teórico sobre o assunto, tá? E que não me deu água na boca agora, tudo bem? Aí olha só que legal isso aqui, galera, ó. E aí, galera, olha só que cuidado que vocês têm que tomar com isso daqui. Saiu um episódio, pessoal do EAD, tem uma região aqui perto, chamada Lusiânia, foi Lusiânia. O que acontece? O cara chegava lá no restaurante, toda vez que ia almoçar, falava assim, tem aquela pinguinha que trouxe lá da região do Nordeste, não sei o que, legal. Às vezes o cara produz a pinga artesanal dentro de casa e não faz esse controle. Quando ele não faz o controle da pinga, eu posso produzir principalmente uma coisa chamada metanol. Tudo bem? E se você consumir o metanol, você morre intoxicado. É intoxicado.
teve um episódio aqui perto do Distrito Federal, aqui em Lusiana, que o cara tomou a pinga, foi parar no hospital, o médico, eu ainda acho, que deu um vacilo. Por quê? Porque se ele percebeu que era da cachaça, ele deveria ir direto para intoxicação por metanol. A pessoa morre, tá, gente? Professor, tem tratamento? Tem. Basta beber, ó. Beber, usar propaganda sem querer, né? Basta beber o etanol, a pinga normal. Quando você consome o etanol, retira o metanol do organismo, só que tu vai ficar doidão, né? Na verdade, o tratamento é até massa, né? Aí você consome o etanol e o etanol retira o metanol do seu corpo e aí você não morre, tá, galera? Então, cuidado. Por exemplo, ó, existe uma cachaça, se eu não me engano é no Pará, uma cachaça azulzinha, pessoal aí do Nordeste deve conhecer melhor, uma cachaça azulzinha chamada tiquira. A tiquira ela é produzida da mandioca, que tem a presença do cobre. Você pode observar que quando você for no boteco, tiver da tiquira e ela for ficando muito velha, ela vai perdendo a coloração azulada e vai ficando esverdeada. É o metal oxidando lá dentro. É extremamente beber esse tipo de bebida, tá, gente? Principalmente se não tem nenhum tipo de regulamentação em cima. Tudo bem? Você vai beber a pinga e vai morrer, igual o cara, aconteceu com o cara lá. O cara foi almoçar e tomar uma cachaçinha pra abrir o apetite e acabou tendo os problemas. Então, cuidado, tá, gente? Não bebe qualquer pinga, não. Toma cuidado. Sem falar que é foda, porque a gente nem consegue ter controle sobre isso. Porque o pessoal faz, né, e é foda. A galera bota álcool combustível no lugar, pega o uísque, bota corante, bota álcool combustível, vende a 90 reais. Então, cuidado. Vê o brother e fala assim, ó, compra aqui o pote de uísque, barato, 50 reais. Bicho, desconfie, velho. Aquilo ali tu vai beber e no outro dia é a morte. Quando eu falo a morte, parece que o cara vomita todas as cores, o arco-íris, né? Então, por que tu passa tanto mal, galera? Por causa da quantidade dessas bebidas. Prometo que lá na Química Orgânica a gente tem uma aula só de álcool, isso é legal. Porque, lembrando que eu só tenho conhecimento teórico sobre o assunto, tá? Lá de álcool, isso que é bem legal, onde eu conto tudo isso pra vocês, tudo bem? Segue aqui comigo, rapidão, que é a outra pergunta que eu vou fazer. Olha só, no caso do álcool e da água, a diferença entre as temperaturas de ebulição é por volta de 30 graus Celsius. Se for muito próximo, por exemplo, um que a substância, a temperatura de ebulição é 90 e a outra é 100, eu não consigo separar assim, não. Vão os dois e a coluna não consegue separar. Aí eu tenho que usar um processo químico. Não dá para usar. Nem se colocar mais colunas, porque é muito próximo. Então, ou condensa tudo, ou passa tudo. Então, tem que ter uma diferença razoável entre as temperaturas de ebulição para o processo separar, ok? Senão, não separa. Eu não consigo fazer, tá? Para esse processo. E o último são métodos de extração. Todo mundo já fez um método de extração na vida. Por exemplo, ó, quando sua mãe vai fazer um chazinho lá para você, o que você faz? Põe água e põe as folhas do chá lá, não é isso? Aí o que tu faz? Tá, mas tu não põe nada. Não põe aonde a água? Com erva cidreira. Botou a erva cidreira lá dentro. Aí o que você faz? Põe no fogo, não é isso? Tudo bem? Quando você põe no fogo, o que acontece com a água? Esquenta. Aí a essência que está na folha passa para onde? Para o líquido. Todos esses métodos são métodos de extração. Então existem 3 classes que vocês precisam saber, ó. Extração com solvente orgânico, onde ele é utilizado principalmente, professor, na produção de drogas. Por exemplo, lembrando que é só um conhecimento teórico sobre o assunto, aqui principalmente. Olha só, a cocaína, galera, como é que os caras produzem lá na Bolívia? Ó, os caras pegam a folha de coca e passam solvente nela. Exemplo, diclorometano, tudo bem? Principalmente esse aqui é o melhor. Diclorometano, tetracloreto de carbono. Tanto que esses solventes, galera, eles são regulamentados pela Polícia Federal. Pra vocês terem ideia, lá na escola onde eu trabalho tem um laboratório. Então o que acontece? Eu tenho que assinar, tudo bem que responde a direção da escola, não sou eu. Mas aí eu vou fazer uma prática, eu tenho que botar no relatório o quanto desse solvente eu vou usar. Porque a Polícia Federal dá os batidões lá na escola e vê quanto que está gastando, para ver se eu não estou vendendo para o mercado negro, entendeu? O solvente. Porque daqui eu produzo loló ou produzo outros tipos de droga. Aí acontece, ó, quando o solvente orgânico passa na folha da coca, retira o extrato da cocaína. Tudo bem? Então imagine isso aqui, ó. Que eu teria a cocaína, tudo bem? O extrato da cocaína dissolvida no solvente orgânico. Aí o que a galera faz? Evapora o solvente,
fica só com extrato de cocaína. Olha que fora isso aqui, ó. A pasta base da cocaína, que é a que chega aqui no Brasil, não é a cocaína que é consumida. Ela tem de 30% a 60% de cocaína presente nela. E com 1 grama de pasta base de cocaína, os caras aqui no Brasil fazem 5 quilogramas de cocaína, que é a consumida direto. Porque se tu usar esse daqui, tu vai morrer. Tudo bem? Vai ter overdose. Então os caras fazem 5 quilogramas. Só que essa aqui é a amarela. Aí o que eles fazem? Eles colocam KMNO4, permanganato de potássio para oxidar. Aí ela fica branquinha. Aí eles colocam pó royal, bicarbonato, polvilho, caco de vidro, não é isso? O que for para botar lá. Galera, desse jeito. Coloca as coisas lá dentro e produz a cocaína que é consumida pelo consumidor final. Então o que acontece? Por isso que é muito raro você ver pegar um caminhão, pegou um caminhão que entrou na fronteira com 500 mil toneladas de cocaína. É raro. Por que é raro? Porque é ruim para o traficante traficar esse tanto de cocaína. A visão é mais fácil do cara perceber. Então, a cocaína que entra no Brasil não é a cocaína de consumo direto. A cocaína que entra no Brasil é a cocaína feita da pasta base. Tudo bem que é muito mais caro. Então, nego, ingere. Tudo bem? Eu trago, sei lá, 10 gramas. 10 gramas, gente, é o quê? 50 quilogramas de cocaína produzida aqui. Isso é muito dinheiro quando eu trago da pasta base, entendeu? Então o cara ingere, traz 10 graminhas, ele consegue trazer no estômago. Chega aqui, vomita, por isso que a galera trafica de outra forma essas cocaínas. Ninguém vai traficar a cocaína de consumo final, por isso que é tão difícil fazer a fiscalização. Olha como é foda, porque assim, a gente já pararam para pensar, porque o meu irmão é policial federal, o meu irmão mais velho, tá? Então ele estava dando a palestra para os meninos e a gente tirou algumas dúvidas lá com ele. O que acontece? As fronteiras, além da fronteira do Brasil, tem toda essa dificuldade, principalmente vocês que vão ser militares, tem toda essa dificuldade de fazer a fiscalização. É muito difícil você pegar o traficante, a mula, né, que faz essa passagem desse tipo de entorpecente. Por que é muito difícil, galera? Porque ele não precisa trazer muito, entendeu? Esse é o grande engano. O cara ele não precisa trazer muita cocaína para produzir aqui, entendeu? Porque a fonte de produção será aqui no Brasil, o final da produção, depois com a pasta base da cocaína. O cara transfere essa cocaína aqui mais pura, mais trazida, por isso que é mais perigoso, tudo bem? Pode ser feita com água quente, aí ó galera, ó, cuidado, ó, esse tipo de extração tem um nome, é chamado extração por arraste de vapor. E pode ser produzida, aqui ó, perdão, com água quente é por arraste de líquido, perdão, porque é só água quente. E aqui com vapor é por arraste de vapor. Professor, nunca vi extração por arraste de vapor. Já viu sim. Já foi numa sauna? Já foi na sauna? Quando você vai na sauna, o que acontece? A água quente passa nas folhas de hortelã, lá na essência. E sai. Por isso que tem aquele cheirinho característico de sauna, de hortelã com suor. Não é isso? É, porque, gente, tudo bem. Quando você senta lá na sauna, você senta no vapor de água e no suor de todo mundo, não é isso? Porque sauna é um negócio bem legal, não é isso? A gente compartilha as impurezas do nosso corpo com os outros, né? Então, você falar que a coisa mais legal de fazer dentro da sauna é soprar no outro, né? No coleguinha, né? Assim, ó, né? Ninguém nunca fez isso, não? Gente, vocês não têm alma. Então, olha só, é por arraste de vapor. Deu horário? Que horas são? Estão todos agoniados? Só uma? Deixa eu dar só umazinha. Deixa? Não? Dá um exercício, gente, um exercitado. Tudo bem? Pessoal, tô pensando besteira. Abre a apostila aí, me empresta aí, amor, a sua, por favor. Minha filha já dá pra falar assim, professor, você não tem vergonha na cara e não vai comprar a apostila pro senhor, não? Ou pedir no cursinho, tem que toda hora pegar a minha? Seu mal educado. Vamos lá, galera. Page, que é página. Tudo bem? Página. Eu quero fazer uma bem legal. Uma bem legal, bem legal, bem legal. Página 6. Vou começar com uma bem facinha. Question 3. Questão 3. Traduzindo aí, para quem ficou com dificuldade. Beleza? Página 6. 6 é a G ao contrário, não é isso? Não? A boca, né?
Seu imundo. Vamos lá. Uma facinha, depois eu faço a mais difícil. Aí eu deixo vocês irem para casa, tá? Questão a 3 aí da UFV. Se fosse UFO, era OVNI, né? Olha só. A gasolina comum, a gasolina comum consumida no Brasil contém em volume aproximadamente 25% de etanol. Esse sistema é um exemplo de quê, galera? De substância simples? De substância composta? Tá. De mistura homogênea? Sim, né, galera? A gasolina com álcool é uma mistura homogênea. O álcool é uma substância que é solúvel tanto na gasolina quanto na água. É uma molécula que tem 2 caráteres, que tanto o caráter polar quanto apolar. Só que o polar é mais forte que o apolar. Eu mostro lá na frente como é que a gente faz até o cálculo da quantidade de água na gasolina. E aí a gente chama essa molécula de uma molécula anfipática ou anfifílica, tá? É a mesma coisa. Vamos lá, uma mistura alotrópica. Eu nem sabia que isso existia, né? Isso é uma mistura alotrópica, né? A mistura é azeotrópica, tá, galera? Não é alotrópica. Cuidado para não confundir tratar de Tordesilhas com tará de trás das ilhas. Agora, olha lá. Vamos para a 4, que a 4 ela é bem legal. Olha só, parece ser bem facinha, mas ela não é. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A 4 é assim, ó. Tem assim, ó. Vou fazer rapidinho. O sistema heterogêneo, não é isso? Heterogêneo, S. Aí tem assim, ó. Operação 1. Aí para cá forma um sólido branco. Para cá forma um líquido colorido. Tudo bem? Aí eles chamam aqui de X, aqui de S, aqui de Y. Aí eu tenho aqui operação 2. E aí eu tenho um sólido colorido e um líquido incolor. Não é isso? Nossa, aqui. Ele chamou esse de Z e esse aqui de W. Aí, olha só. Ele fala assim, ó. Um sistema heterogêneo S, olha para cá, ó. Um sistema heterogêneo S é constituído de uma solução colorida e um sólido branco. O sistema foi submetido à seguinte separação. Então, o S separou, fez o primeiro processo de separação, ficou um sólido branco e um líquido colorido, não é isso? Depois ele fez outro processo de separação, ficou o líquido sólido colorido e um líquido o quê? Incolor. Olha para cá. Primeiro, operação 1. Que processo pode ser a separação 1, se o sistema é heterogêneo? Filtração, não é isso? E a 2, aqui não é homogêneo? Que processo é homogêneo ou heterogêneo? Homogêneo, não é isso? Que processo pode ser? Destilação simples, não é isso? Ou ele não falou, se for heterogêneo pode ser filtração. Mas no caso já separou o sólido ali. Então não seria, tudo bem? Passou pelo papel de filtro. Ok? Então vamos lá, ó. Olha que foda que ele falou. Ao se destilar o líquido W, verifique-se que a temperatura de ebulição variou de 80 para 100 graus Celsius. Então, o que eu posso dizer sobre o líquido W? Que ele é uma mistura. Se ele é uma mistura, tem pelo menos mais de uma coisa, não tem? Tudo bem ou não? Beleza? Então, ó, a operação 1 é uma destilação simples, certo ou errado? Errado, que destilação homogêneas. Vamos lá. B, a operação 2 é uma decantação. Porque aqui passou pelo papel de filtro, por exemplo. Então isso daqui não pode ser uma decantação, aqui é homogêneo. Homogêneo, quando eu falo, é uma mistura, só que é homogêneo, tudo bem? Vamos lá. O líquido Y é uma substância pura, certo ou errado? Errado, porque ele é uma o quê? Mistura. O líquido W é uma substância pura, certo ou errado? Errado, porque não foi variável. Então ele é uma o quê? Agora olha só. O sistema heterogêneo S tem no mínimo 4 componentes. Certo, porque era a última, né? Mas vamos ver, ó.
Por exemplo, ó, o sólido branco é um componente, não é isso? Me dá outro componente aí. O sólido colorido, não é isso? Não é um dos outros componentes? Outro componente. Tem que ter um líquido para dissolver esse sólido aqui, não tem? Então eu botei um líquido aqui, 3 componentes. Mas olha só, depois que separou o sólido do líquido, ainda não é uma mistura? Então tem que ter no mínimo quantos componentes? 4 componentes. Por isso que a letra D é a letra correta. Muito difícil. Oi. Quando a temperatura ela tem variação, É mistura. Sempre que for a mudança de estado físico for variável, é uma mistura. Tchau, gente. Tá? Valeu. Até a próxima terça-feira.